Hoje vamos falar de uma das ferramentas mais importantes para um escritor, o outline, o mapa que guia a sua história. E não é burocracia. O outline não vai matar a sua criatividade nem engessar a sua história. Ele vai salvar a sua sanidade quando você estiver perdido no meio da trama. Oi, sou Jack Noronha, escritor de fantasias, distopias e thrillers. E hoje, além de explicar o que é outline, irei fazer uma analogia com o dia a dia para que você entenda de forma clara. Depois disso, farei 2 exemplos básicos, 2 exemplos detalhados, um exemplo extremo, e no final vou compartilhar 5 dicas para que você consiga fazer outlines ainda mais eficazes. Então fica até o final. O que é outline? Outline é o mapa da sua história. É a bússola que guia de onde você sai e para onde você vai. Sem outline, você é um viajante perdido, e com outline você pode até improvisar, mas você sabe sempre onde está o norte. Ele não limita, ele liberta. Porque com ele, você sempre sabe o que vem depois. É como utilizar um GPS. E sem outline, é como se você fosse montar um móvel sem um manual. Muito mais complicado, muito mais chance de dar erro. Então vamos fazer um trabalho de abstração. Pense na sua lista de tarefas do dia. Ela não manda em você. Ela apenas é uma lista de intenções. Mesma coisa com outline. Ele não é obrigação, é apenas as intenções para uma cena ou para um capítulo. Nunca uma obrigação. O outline não é lei, ele é uma lista de intenções criativas e dinâmicas. Por exemplo, quando você sai do trabalho, você pode ter programado ir na academia. Mas ao sair do trabalho, 1000 coisas podem acontecer e pode ser que você nunca chegue na academia. Ou quando você chegue, devido a algo que aconteceu, a academia já vai estar fechada ou já vai ter ficado muito tarde. Então, mas você tinha isso em mente, em ir para a academia, mas surgiu coisas no meio. Isso inclusive pode dar várias boas ideias para você fazer pequenos desvios durante a escrita. Tendo isso em mente, temos os tipos de escritores. Os jardineiros, que não utilizam outline, e os arquitetos que utilizam outline, os híbridos que utilizam um pouco de cada método, utilizam uma estrutura menos rígida e que conseguem ir se desdobrando através disso. E você não precisa se limitar a um tipo ou outro ou algo desse tipo. Você pode fazer testes e ver qual funciona melhor para você. A ideia de ter um outline não é sufocar. Muito pelo contrário. Eu, por exemplo, prefiro utilizar outline do tipo menos rígido. Na realidade, eu começo com outline simples, eu evoluo ele para um outline detalhado. E dentro do outline detalhado, normalmente eu quebro ele sempre. Eu nunca sigo 100% o que está escrito, pelo menos até determinado ponto. Eu até sigo, mas eu gosto muito de improvisar no meio. Mesmo porque, enquanto no período que a gente está escrevendo o livro, um período que costuma ser um período longo, as ideias mudam, elas evoluem. Em algum momento você pensa em alguma coisa mais legal, ou discute com alguém e alguém te faz pensar em algo que poderia ser interessante e que você quer adicionar, ou que você quer tirar, ou que você quer mudar completamente. O outline, ele é vivo. Vamos lá. Preparei alguns exemplos, como eu havia dito antes, 2 deles básicos, que iremos ver agora. Então vamos para o primeiro exemplo, de fantasia clássica. Em 5 passos. O herói, ele recebe um chamado, ele resiste, ele termina por aceitar e entra num mundo completamente novo. Ele enfrenta desafios durante seu percurso e no final ele vence ou ele fracassa. Aí você pode escolher. Conhece alguma fantasia clássica que se encaixe nesse perfil? Posso citar 2 exemplos. O Hobbit, Harry Potter. Vamos passar para o próximo, um thriller policial. Um corpo é encontrado em um beco. O detetive é chamado, mas existe um conflito pessoal. A pista liga o caso ao passado dele. A investigação se complica com uma revelação inesperada. Em 4 tópicos, a gente tem a base de um thriller. Ou seja, esse é o outline do básico, do básico, do básico, do básico. Praticamente tópicos que ligam um começo, meio e um fim. Os exemplos aqui são Seven, Os 7 Pecados Capitais, Mindhunter, a série, excelente série. Mas ok, isso é o básico, é o começo. Obviamente você pode trabalhar só com isso, mas se você quiser entrar mais a fundo, então a gente tem que ir para um outline um pouco mais detalhado. Então vamos para o exemplo número 3.
pegando ainda fantasia épica, e vamos fazer isso de forma detalhada. Só que para detalhar um outline, iremos precisar escolher uma estrutura narrativa, que não é o foco desse vídeo. Então, vamos dizer que nossa estrutura narrativa é uma estrutura simples de 3 atos. Ato 1, apresentação. O protagonista em opressão, mostrar o mundo, descobrir poder e encontrar um mentor. Ato 2, conflito. Treino e falha, alianças, missão que dá errado, revelação e revés. Ato 3, clímax. Esperança, confronto final e vitória com sacrifício ou fracasso que abre espaço para uma continuação. Percebeu a semelhança com algum livro que você conhece? Pode se encaixar em vários, mas posso te dar como exemplo Mistborn, que se encaixa perfeitamente neste outline. E Brandon Sanderson, ele se considera um arquiteto. Ele não consegue nem mesmo imaginar escrever alguma coisa não estruturada. Vamos para o nosso quarto exemplo. Vamos pegar um thriller e dessa vez fazer ele de forma detalhada em 3 atos. Ato número 1, mistério. Corpo, detetive, investigação inicial, suspeito convincente. Ato 2, conspiração. Conspiração maior, conflito pessoal, nova morte, pista do passado e revés. Ato 3, resolução. Corrida contra o tempo, confronto, epílogo. Essa é a base, por exemplo, para o Silêncio dos Inocentes. E aqui eu não vou dizer que o autor utilizou esse outline simples durante toda a saga, mesmo porque são 14 livros. Eu duvido muito que ele tenha usado apenas um outline simples, mas ele utilizou uma estratégia muito simples para começar, que pode fazer parte de um outline mais detalhado. Mas vamos lá. O herói já em colapso, o mundo se despedaçando ao redor dele, mistério total, sem nenhuma explicação imediata. Esse é o começo de A Roda do Tempo. Então, o outline não precisa ser linear, ele pode começar num clímax e retroceder, causando uma imersão maior. Isso pode ser feito de diversas formas diferentes. No outline a gente vai dar uma estrutura nesse sentido. Isso vem muito mais da estrutura narrativa. Mas isso aí é assunto para outro momento. Esse exemplo funciona bem também com Mad Max, Estrada da Fúria. Então vamos recapitular. O outline ele é o mapa da sua história. Pode ser simples ou detalhado. E olha, pode ser muito mais detalhado do que o exemplo que a gente deu. Vou te dar o exemplo detalhado que eu dei. A gente chegou até o nível de atos, que seriam sessões. Mas você pode detalhar ao nível de capítulos, até mesmo o nível de cenas. Vai pensando numa forma de Inception. Cada vez você vai adicionando esses tópicos mais profundamente, até o ponto que você vai chegar em um capítulo que você vai ter os seus tópicos. Capítulo 1, tópico A, B, C, D. Vamos supor que se cada um seja uma cena. Você vai chegar no A e você vai colocar A, B, C e D dentro do próprio A, ou seja, dentro da própria cena, criando mais detalhes. Se não, ele funciona também para qualquer gênero. Não é prisão, funciona como uma bússola, guiando sempre você ao norte, trazendo você de volta para o objetivo do seu livro, para onde ele tem que ir, evitando também, além de você ficar perdido, evita também que você caia na besteira de desviar o foco da sua história. Se sua história é ponto A até ponto C, passando pelo ponto B, você não tem nada que ir para o ponto E ou F, a menos que você faça toda uma reestruturação para que isso faça algum sentido e o leitor não fique achando que aquilo dali foi apenas uma perda de tempo, uma encheção de linguiça, como se diz, de onde eu venho. E por fim, a sua lista de intenções, não de obrigações. Então, sinta-se livre para estar mudando sua outline sempre que desejar, para o bem da história. Bom, como eu prometi, vamos lá. 5 dicas para você melhorar o seu outline e fazer deles eficazes. Primeira delas, comece simples. 3 a 5 pontos de abaixo. Depois disso, você vai detalhando, se desejar, um pouco mais e quebrando em detalhamentos mais precisos, nível de seção, capítulo e cena. 2. Atualize sempre. Sempre que achar necessário, atualize o seu outline. Ele é um documento vivo e tem que ser assim. 3. Teste o ritmo. Leia, releia seu outline. E se achar que tá chato, tá faltando virado, então você já sabe onde atacar. O que fazer para o seu livro não ficar monótono. Lembre-se sempre, um livro, ele é conflito e tensão. E você tem que ter todas as outras técnicas para trabalhar esse conflito e tensão, como ritmo, saber escalar, clima,
ritmar tudo isso, né? Não adianta você tentar manter o ritmo de tensão o tempo todo no alto, porque não vai funcionar. O respiro também é muito importante. Mas esses também são assuntos para outros vídeos. Quarto, experimente formatos, planilhas, post-it, tópicos, escrever num quadro em algum lugar, escrever na parede, não importa. Escolha a forma com que funciona para você e adote. Quinto, utilize para evitar ter plot holes, ou seja, buracos na sua trama. Muito importante. Apesar de que eu costumo particularmente dedicar um espaço muito grande na revisão para essa parte de buracos na trama, mas no outline você já pode evitar muito desse trabalho, já que você vai ter esse esqueleto, essa espinha dorsal do seu livro feita diante dos seus olhos e que você pode identificar facilmente problemas. Quanto mais detalhado for o outline, mais fácil de você identificar esse tipo de problema. Tudo isso para dizer que o segredo do outline é você encontrar o nível de detalhamento que funciona para você, de uma forma que você ganhe em segurança, mas sem ficar preso. Ou seja, se você trabalhar melhor com pouco detalhe, vá nessa. Se você, assim como eu, prefere estruturar melhor, entrar em detalhes mais abrangentes, eu normalmente não entro em detalhes de cena para todo o livro. Cenas específicas, sim. Então, eu começo o livro com tópicos simples, divido em sessões, dependendo da estrutura narrativa que eu tiver escolhido. Depois, eu faço os capítulos um por um. Isso sim. Cenas, depende. Normalmente, eu vou fazendo as cenas na medida que vou chegando nos capítulos, salvo capítulos chaves, que eu chamo de capítulos chaves. Eu já sei, por exemplo, no último livro que eu escrevi, eu já sabia que no capítulo 13 e no capítulo 20, se eu não me engano, tinham coisas que eu queria que já fossem detalhadas desde o começo. Então eu entrei em detalhes extremos. Eu lembro como se fosse hoje. O capítulo 13 foi um dos capítulos que mais teve detalhes, tipo, no começo, assim, do livro. Obviamente que isso, eu também tenho outra metodologia, além do outline, que é a de capítulo piloto, ou seja, começo meu outline normalmente com 3 capítulos escritos. Mais ou menos isso, para a maioria dos livros. Então, o de 1 a 3 capítulos escritos, depende muito. Nesse caso foram 3, porque na realidade eram 2, mas ficou muito grande, eu dividi em 2. Pra dar uma ideia, normalmente é um capítulo piloto, só que nesse caso, como eram 2 personagens diferentes, eu fiz um pra cada, então acabou ficando 2, só que um ficou enorme, eu acabei dividindo ele em 2. Mas lembre-se que o outline, ele é apenas a sua bússola, ele tá ali pra te guiar em momentos que você estiver perdido, não mais, não menos. No próximo vídeo vamos falar sobre enredo, como transformar o seu outline em uma trama envolvente, cheia de ritmo e impacto emocional. Se esse vídeo te ajudou, já deixa um like, se inscreve no canal e deixa um comentário se você prefere usar outlines detalhados, simples. Se você é do time jardineiro, arquiteto, comenta aqui. E se você quiser ver como explicar o seu livro em segundos, já confere esse outro vídeo aqui no canal. Falou!